Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui continuando as nossas aulas do curso de Eletrônica 1, mais especificamente essa semana a gente está estudando os materiais semicondutores, né? Nessa aula a gente vai estudar um dispositivo semicondutor extremamente importante que a gente chama de junção PN. O que é uma junção PN, né? Na última aula a gente viu como é que a gente consegue criar um material semicondutor e através da dopagem de outros elementos, a gente consegue fazer com que esse elemento tenha duas características diferentes. Um deles tem um excesso de cargas livres e já o outro tem um excesso de cargas livres, no caso tipo P, ele tem um excesso de lacunas e no tipo N ele tem um excesso de elétrons livres. A gente vai ver o primeiro dispositivo que a gente consegue criar com esse tipo de material, que é a junção PN. A junção PN é simplesmente a justaposição de um material do tipo P com um material do tipo N. Tá? E eles juntos vão ter aí uma característica interessante, que é criar uma diferença de potencial elétrico entre a região do tipo P e a região do tipo N, criando uma faixa onde a gente não tem cargas livres, que a gente chama de região de depleção. E a gente vai olhar isso agora. Então vamos dar uma olhada como é que a gente vai fazer. Vejam só. Na nossa junção PN, o que a gente tem? Em uma determinada região do seu material semicondutor, você vai fazer uma divisão aqui. Esse material semicondutor pode ser silício, pode ser germânio, arseneto de galho, né? Qualquer uma das opções que a gente colocou na aula passada. Em um dos lados, aqui eu vou escolher o lado esquerdo, eu vou dopar com impurezas que vão fazer meu semicondutor ser do tipo P, certo? Tipo P é o tipo que tem lacunas em excesso, né? Então a minha impureza, ela precisa ser uma impureza aceitadora, ela precisa ter a possibilidade de aceitar um elétron, ou seja, uma lacuna. Já no lado direito aqui, eu vou dopar com impurezas doadoras, ou seja, impurezas que injetam elétrons na rede elétrica, certo? Na rede cristalina. Beleza. Então, como é que isso aqui a gente pode representar? No lado N, a gente tem aqui, eu posso representar aqui os núcleos dos elementos com essa carga positiva, ou seja, uma carga positiva aqui nos íons, mas eles estão acompanhados de elétrons livres, certo? Você deve lembrar que esses elementos a mais que a gente insere na rede, eles já possuem 4 ligações covalentes e, portanto, o quinto elétron, já que a gente faz essa impureza aqui com átomos do tipo da família 5A, o quinto elétron ele tem uma energia muito baixa para se tornar livre. Então ele é basicamente um elétron livre aqui dentro da rede. Basicamente a gente tem um elétron livre para cada átomo de impureza. Já no tipo P, a gente tem átomos que estão com uma ligação a menos, né? Essa ligação a menos ela pode receber um elétron. Então a gente vai simbolizá-la como se fosse uma carga positiva, mas na real ele é uma lacuna, né? Uma ausência de ligação covalente. Então ela pode absorver um elétron livre. Mas como a gente discutiu na última aula, como esse tipo de representação, né, essa lacuna, ela consegue se movimentar dentro da rede cristalina, então a gente pode representá-la como se fosse uma carga livre positiva. Quando essa carga livre deixa o átomo, isso implica que aquele átomo recebeu um elétron para preencher aquela lacuna, então ele acaba ficando um íon de carga negativa. Por isso é que a gente vai representar aqui como se o núcleo tivesse uma carga negativa. Não é que o núcleo tem carga negativa, é que do ponto de vista matemático, eles dois podem funcionar dessa forma. A gente pode criar essa analogia na nossa mente, como se fosse um elétron positivo e um núcleo negativo. Não é. É só uma ferramenta mental para a gente conseguir visualizar a lacuna como se fosse uma partícula. Beleza. Aqui nas pontas eu deixei 2 conectores metálicos. Por quê? Porque a gente vai usar esse cara daqui como sendo um dispositivo, né? Quando a gente tem essa junção assim, só a junção PN e 2 conectores metálicos, esse cara daqui vai funcionar como um diodo. Isso vai ficar um pouco mais claro na frente, mas a gente já vai adiantar aqui que o diodo ele é simplesmente uma junção PN.
A junção PN pode ser utilizada para vários outros dispositivos, né? A gente cria, por exemplo, o transistor bipolar de junção a partir de duas junções PN. A gente também cria o MOSFET com junções PN. Só que aí no caso do MOSFET, a gente não vai conduzir através da junção. A gente usa a junção como uma forma de isolamento. E isso a gente vai falar quando a gente chegar lá na aula de MOSFET, tá? Daqui a algumas semanas, vai ser na segunda unidade. Tá, beleza. A gente vai chamar o conector que está ligado no lado do tipo P de ânodo. Pode ter um acento ou não. Se você não colocar acento, você chama de anodo. Eu prefiro colocar, então, ânodo ou cátodo. Ou catodo, se você não tiver um acento. Tudo bem, as duas formas são possíveis, tá? E a gente vai ver aqui que esta ligação permite a passagem de corrente somente em uma direção e não na outra. Vamos pensar o seguinte. Como é que vai estar a nossa distribuição de cargas ao longo dessa região? Então vamos colocar aqui um gráfico. Aqui no meu eixo Y eu vou botar a concentração de portadores, certo? Lembrando que os portadores, eles são as cargas livres, ou seja, lacunas e elétrons livres. E aqui no meu eixo X eu vou deixar essa distância aqui em X, certo? Vou dizer que o meu zero é aqui, bem na interface entre os dois. Vamos olhar primeiro na região P, certo? Na região P, quem é que são os portadores majoritários? Os portadores majoritários são as lacunas. Então eu vou escolher aqui colocar as minhas lacunas, certo? Então a minha concentração de lacunas eu vou denotar pela letra P, índice P, porque eu estou aqui na região P. Como a gente viu anteriormente, esse cara daqui é aproximadamente a concentração de elementos, né? Que aqui é Na, a concentração de elementos aceitadores. Já os meus elétrons serão minoritários na minha zona da região tipo P. Então eu vou indicar esse cara daqui com a letra N, né? De elétron, mais N da região P, que é aproximadamente Ni, que é a concentração intrínseca, ao quadrado sobre Na. Beleza. O que acontece no lado oposto? No lado N. No lado N, os meus elétrons passam a ser portadores majoritários. Então esses portadores majoritários, aqui eu vou denotar como N também, só que agora índice N, porque são os portadores elétrons livres na região do tipo N. Eles são aproximadamente Nd, o número, a minha concentração de elementos doadores. Já as lacunas são minoritárias, então Pn, que aqui vai ser aproximadamente Ni ao quadrado sobre Nd, como a gente viu anteriormente. O que acontece na região de interface, né? Eu tenho uma troca muito brusca do meu perfil de concentração de portadores. Uma troca extremamente brusca, certo? Nessa interface. O que a gente observa aqui nessa interface? Eu tenho um valor elevado da minha derivada dp dx e da minha derivada dn dx. Quando a gente tem essa derivada aqui, qual é o efeito que acontece? O efeito é a corrente de difusão. Então eu terei aqui uma corrente de difusão, veja, que segue a derivada, né, das minhas... segue, na verdade, menos a derivada, né? Então nesse caso aqui, ó, eu tenho uma corrente de difusão de lacunas, então J diff, H, né, de lacunas, da região P para a região N. Então as minhas lacunas elas começam a difundir da região P para a região N, ou seja, de uma região de excesso de portadores para uma região de ausência de portadores. Especificamente o tipo de portador que a gente está tratando aqui, que é o de lacunas, que tem excesso no tipo P e ausência no tipo N. O que acontece com os elétrons livres é o contrário. Porque eu tenho excesso de elétrons livres na região do tipo N. Então os meus elétrons irão difundir para a região P. Então eu tenho uma corrente de difusão aqui de elétrons da região N para a região P.
Faltou botar aqui, ó, que essa é a região N, aqui é a região P e esse aqui é a interface. O 0 aqui é a interface entre essas duas regiões. Então, se a gente observa do ponto de vista aqui em cima no nosso diagrama, o que vai acontecer? As minhas lacunas, elas começam a se difundir para a região N e os meus elétrons começam a se difundir para a região P. Bem, obviamente que isso não vai acontecer para sempre, né? Tem um momento em que essa difusão para porque a gente atinge um equilíbrio. Então vamos discutir quando que esse equilíbrio acontece. Vou desenhar aqui mais uma região, certo? Mais uma junção PN. Só que agora eu vou desenhar no centro, aqui no centro, uma região muito especial. Porque o que acontece? À medida que o tempo vai passando, essas cargas elas vão se movimentando. Então vejam só, no lado N eu tenho uma série de cargas, elétrons livres, que deixaram essa região. O que fica para trás? O que fica para trás são os núcleos das impurezas, né? Das impurezas doadoras, e o núcleo das impurezas doadoras ele tem carga positiva. Por quê? É um átomo que perdeu um elétron para a rede. Quando ele perde um elétron, ele fica com uma carga positiva. Então eu vou colocar aqui os primeiros elementos aqui que ficam mais próximos da interface terão uma carga positiva. Mas veja só, eles não são cargas livres, certo? Por quê? Porque eles são íons que estão ligados à estrutura cristalina. Então vamos dizer que só essa primeira coluna aqui sofreu esse fenômeno. Nesses outros aqui vamos supor, né, que eles mantiveram seus elétrons. Então essa primeira camada aqui já conduziu todos os seus elétrons, já foram difundidos para o lado contrário. O que acontece no lado tipo P? O lado tipo P vai começar a receber esses elétrons do tipo N, e esses elétrons do tipo N vão começar a preencher as lacunas. Eu vou começar a ter recombinação desses elétrons que saíram do tipo N, recombinando com as lacunas do tipo P. Quando acontece essa recombinação, os meus átomos ficam com a carga negativa, tornam-se íons negativos. Por que isso acontece? Porque eu tenho um elétron a mais naquela distribuição, né? E o meu núcleo não consegue efetivamente neutralizar a carga de todos os elétrons, porque eu tenho um elétron sobrando. Então vamos dizer que esse fenômeno aconteceu só na primeira coluna aqui, mas nas demais colunas eu ainda tenho as lacunas. Beleza. Essa região aqui, eu vou traçar aqui uma linha imaginária. Essa região aqui eu vou chamar de região de depleção. Não é repleto, letra R, é depleto, letra D. O que implica que ele não tem cargas livres. Nessa região há uma ausência total de cargas livres. Por que há essa ausência total? Porque as cargas difundiram no sentido contrário. Veja o que vai acontecer aqui, né? Observe essa região. Nessa região aqui, que é a região do tipo P, onde eu ainda tenho lacunas, a minha carga é neutra, certo? Por quê? Porque os átomos estão completos. Apesar de eu ter lacunas, essas lacunas são neutras porque não existe no núcleo das minhas impurezas um próton suficiente para compensar nessa carga. Então eles são neutros. Na minha região tipo N também, a mesma coisa. É tudo neutro aqui. Mas na minha região de depleção, eu tenho cargas fixas. Que cargas fixas são essas? Os íons que foram deixados para trás quando a gente perdeu os elétrons e as lacunas. Os elétrons e lacunas se recombinaram e no lugar deles ficou uma rede de íons. Quando eu tenho essa distribuição de cargas dessa forma, o que resulta aqui no meio é um campo elétrico que aponta das cargas positivas para as cargas negativas. Então eu efetivamente criei aqui dentro um campo elétrico na parte interna do meu
diodo da minha junção PN. E quando eu tenho campo elétrico, qual é o fenômeno que surge junto com esse campo elétrico? É a corrente de deriva. Ou seja, vamos lá, vamos relembrando aqui direitinho para a gente ir raciocinando juntos. Quando eu coloco as duas regiões juntas, a junção do tipo P com o tipo N, como eu tenho um perfil de concentração muito diferente de um lado para o outro lado, começa a acontecer a corrente de difusão. Essa corrente de difusão gera uma recombinação desses elétrons e lacunas. Mas como essa recombinação ela é desbalanceada por conta do tipo de impureza ter um número diferente de prótons no núcleo, eu acabo criando íons negativos no lado P e íons positivos no lado N. Esse é o lado P e esse é o lado N. Isso cria uma concentração de cargas, mas que são cargas fixas, não são cargas livres. Portanto, elas não podem se movimentar. Isso resulta num campo elétrico dentro da junção PN. E um campo elétrico provoca corrente de deriva. Qual o sentido dessa corrente de deriva? Vamos olhar. Então vamos dizer que aqui nessa região eu tenho uma lacuna e um elétron. A lacuna eu vou representar pela letra H e o elétron eu vou representar pela letra E. A lacuna ela irá derivar, né? ela vai fluir a sua corrente de deriva no mesmo sentido do campo elétrico, né? Porque ele é uma carga positiva. Então, as lacunas irão ser expulsas para a região tipo P. Já os elétrons irão ser expulsos para a região tipo N, no sentido contrário do campo elétrico. De onde vem essa lacuna e esse elétron? Eles podem surgir através da geração térmica, por exemplo, aquela geração espontânea que a gente comentou lá na aula passada. Então, quando há essa geração espontânea, essas duas partículas elas são afastadas de dentro da região de depressão, ou seja, eu não tenho cargas livres dentro daquela região de depressão. Por quê? Porque o campo elétrico fica retirando essas cargas de dentro da minha região de depressão. Se por alguma razão eu começo a ter uma concentração muito alta, a corrente de difusão faz com que essa distribuição seja neutralizada, ou seja, ela troca de novo a posição entre o elétron e a lacuna. Se você está prestando atenção aí, você deve ter visto que na nossa situação anterior, os elétrons e lacunas fluíam em sentidos contrários, certo? Então vejam só, a corrente de difusão eletrônica, ela flui do lado N para o P. Mas a corrente de deriva eletrônica, ela flui de P para N. Já a minha corrente de lacuna, a minha corrente de difusão, ela flui de P para N, e a minha corrente de deriva ela flui de N para P. No equilíbrio, essas duas correntes são iguais. Então, no equilíbrio, o módulo da minha corrente, aqui eu vou chamar de densidade de corrente de difusão, tem que ser igual ao módulo da minha corrente de deriva. Mas mais do que isso, não basta apenas que as duas correntes no total sejam iguais. A corrente de difusão, especificamente de lacunas, deve ser igual à corrente de deriva de lacunas, e a densidade de correntes de difusão de elétrons tem que ser igual à densidade de corrente de deriva de elétrons. Ou seja, especificamente, as lacunas têm que estar equilibradas e os elétrons têm que estar equilibrados. Tá? Não pode ter diferença aí nessa quantidade. Isso dá para a gente as bases para que a gente calcule qual que é essa tensão aqui. E vamos fazer isso agora. Então vamos calcular para as lacunas. A coisa vai ser semelhante aí para os elétrons, tá? E a gente vai chegar no mesmo resultado. Então a corrente de difusão das lacunas tem que ser igual à corrente de deriva de lacunas. A gente viu na última aula, né, essas equações. Então a corrente de difusão a gente pode dizer que é igual a Q vezes a mobilidade de lacunas, μP, vezes a própria concentração P, vezes
o meu campo elétrico é. É daqui que a gente vai tirar quem que é a tensão, certo? Isso aqui é igual à minha corrente de deriva. A corrente de deriva era Q vezes dP. dP é a constante de difusão de lacunas, vezes a derivada de P em relação a x, né? O gradiente de P em relação a x, certo? Esse dP dx é essa derivada aqui, certo? A derivada na concentração de portadores. Beleza. Então a gente pode avançar isso aqui, cancelando o Q dos dois lados, passando P dividindo, né? E passando o μ dividindo também. Mas lembrando lá do eletromagnetismo que o campo elétrico ele pode ser encontrado como menos a derivada do potencial elétrico, né, em relação a dx. Aqui no caso, novamente, o campo elétrico é menos o gradiente de V. Mas aí nós estamos simplificando e dizendo que V só muda com x. Então, nesse caso, o gradiente do potencial vai ser dV dx. Então, nesse caso particular em que a gente está simplificando, tá? Mas esse é um caso particular de menos o gradiente de V. Nesse caso particular, a gente substitui aqui e chega na equação menos μP vezes a minha concentração P dV dx, e esse cara daqui é igual a dP, a derivada da concentração em relação a x. Fazendo algumas manipulações aqui pela regra da cadeia, a gente pode chegar na seguinte equação diferencial. O elemento diferencial do potencial vai ser igual a menos a constante de difusão para lacunas dividido por μP, né? Esse μP aqui é a mobilidade de lacunas, vezes 1 sobre P, passei o P dividindo aqui, dP. Então, se a gente faz aqui a integral dos dois lados, em V a gente vai integrar nos dois pontos aqui dessa região de depressão. Vamos agora definir aqui, né, valores para essa região de depressão. Vamos dizer que aqui, o ponto onde termina a região de depressão, no lado N, a gente vai chamar de XN. E o ponto onde termina a região de depressão no lado P, a gente vai chamar de XP. Só que como a gente está crescendo o X para lá, a gente vai colocar um menos aqui, né, para colocar o zero no meio. Então a integral de dV ela é uma integral no espaço, né? Então a gente vai integrar ela de menos xp até xn. Já a integral da concentração, a gente vai integrar nas concentrações mesmo aqui, né? Então esse cara daqui é pp e esse cara daqui é pn. Então a gente vai integrar de pp até pn. pp até pn. Como o potencial elétrico aqui vai ficar no sentido contrário, né? Por conta do sentido do campo elétrico, a gente pode já inverter aqui esses índices. Então eu vou fazer minha integral aqui no sentido contrário. Então esse cara daqui vai ser de pp, de pn até pp. Pn até pp. E aqui eu vou integrar no sentido contrário, de xn até menos xp. Isso vai até cancelar esse sinal de menos aqui. Então, essa integral aqui eu vou chamar de V0. É a minha tensão, que eu vou chamar aqui de tensão de junção. Esse é o potencial elétrico que vai surgir dentro da minha região de depressão. Ele vai ser igual a dP sobre μn, μP, vezes essa integral aqui, que vai dar o logaritmo neperiano de pp sobre pn. Se a gente substitui, você deve lembrar lá da relação de Einstein, né? Então esse dP sobre μP é a tensão térmica, né? Que é o kBT sobre Q. Então é kBT sobre Q, constante de Boltzmann temperatura sobre Q, vezes o logaritmo neperiano. A gente pode substituir pp e pn, porque a gente já tem essas aproximações aqui, ó. pp e pn.
Então, logaritmo neperiano de NA, ND sobre NI ao quadrado. Ou ainda, a gente pode chamar esse cara daqui de VT, a tensão térmica, né? Vezes o logaritmo neperiano de NA, ND, sobre a concentração intrínseca ao quadrado. Beleza. Então a gente chega aqui nessa forma final. Deixa eu reescrever aqui, só para ficar bonitinho antes da gente passar para a próxima página. Então NA, ND, sobre NI ao quadrado. Beleza. O que a gente faz com essa informação? A gente sabe agora que nós temos uma barreira elétrica. Para fazer condução eu tenho que superar essa barreira elétrica. Essa é a tensão, aquela tensão lá que a gente conhece como 0,6 a 0,8 volts, né? 600 a 800 milivolts, que é a tensão necessária para a gente fazer o diodo conduzir. Então, se você tinha dúvida de onde vem aqueles 0,7, 0,6, é daqui que vem. Então esse cara daqui, ó, para a maior parte dos transistores vai ficar de 0,6 a 0,8 volts. Essa é a tensão, a barreira que a gente tem que vencer para fazer o diodo conduzir. Tá? Antes disso, vamos dar uma olhada na largura, né? Qual que é a largura, né, da região de depleção? A largura da região de depleção, deixa eu colocar no outro. Essa largura da região de depleção aqui, né? Ou seja, XP mais XN. Então, a largura da região de depleção é igual a XP mais XN. Esse cara daqui é igual a raiz de 2εs, em que εs é a permissividade elétrica do silício, dividido pela carga do elétron, que multiplica 1 sobre Na, mais 1 sobre Nd, isso vezes V0. Ok, criamos a região de depleção, a gente sabe como ela funciona. Agora vamos ver como é que a gente consegue transmitir correntes através da região de depleção. Bem, a gente pode aplicar uma tensão entre os dois terminais. E essa tensão, quando a gente aplica, ela pode ser de duas formas. A primeira delas, a gente pode aplicar a tensão em uma orientação que faça aumentar o campo elétrico interno. Ou a gente pode colocar essa tensão numa orientação que faça diminuir o campo elétrico interno. A gente já sabe que é o campo elétrico que cria a barreira, né? Então a gente pode imaginar o seguinte. Quando eu crio um campo elétrico externo que favorece o campo elétrico interno, eu aumento essa barreira e, portanto, eu não consigo conduzir corrente. Eu não tenho tráfego de cargas dentro da minha junção PN. Já a situação contrária também é verdadeira. Se eu uso o campo elétrico externo para compensar o campo elétrico interno, eu consigo fazer com que o campo elétrico interno seja anulado pelo campo elétrico externo, e aí eu provoco condução de corrente dentro da minha região de depleção. Então a gente vai dar nomes a essas duas situações. A uma delas a gente vai dar o nome de polarização reversa e a outra a gente vai dar o nome de polarização direta. Só que esses nomes vão ser em funções do efeito que ele causa na corrente. Então a polarização direta será aquela em que a gente considera que vai acontecer condução de corrente. Então polarização direta é aquela que provoca a passagem de corrente. E a polarização reversa é aquela que não permite a passagem de corrente. Então vamos dar uma olhada em como é que a gente faz isso na junção PN. Quem é que vai ser aqui a polarização reversa? A gente vai começar com ela porque a polarização reversa tem um número consideravelmente menor de cálculo, né? A polarização direta é aquela que interessa mais a gente, já que é ela que vai, de fato, causar um efeito interessante. Então a polarização reversa, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui a minha região, minha junção PN, os meus eletrodos e aqui os conectores. O anodo, o catodo, a minha região P, a minha região N, e eu vou desenhar aqui a minha região de depleção. Dentro dessa minha região eu tenho um campo elétrico
que aponta nessa direção. Ok, beleza. O que acontece se eu coloco aqui fora? Eu vou fazer um desenho de um diodo aqui, só para a gente ter mentalmente a orientação das coisas, certo? O que acontece se externamente a esse diodo eu coloco uma tensão nessa orientação? Terminal positivo ligado no cátodo. O que acontece? Ela vai gerar aqui dentro um outro campo elétrico, certo? Eu tenho esse campo elétrico intrínseco, que eu vou chamar de E0, e aqui eu vou ter agora um segundo campo elétrico, que eu posso chamar de ER. Um campo elétrico externo causado, né, pela presença dessa tensão aqui externa, que eu vou chamar aqui de VR, de tensão reversa. Então o que vai acontecer aqui? Vamos pensar nisso. Quem é que vai aumentar aqui? Vai aumentar minha corrente de difusão ou vai aumentar minha corrente de deriva naquele equilíbrio? Se eu estou efetivamente aumentando o campo elétrico, quem aumenta junto com ele é a corrente de deriva. Ok, o que faz a corrente de deriva? Vamos voltar lá. A corrente de deriva faz com que as minhas lacunas recuem em direção à parte mais interna do tipo P. No caso aqui eu estou espelhado, elas vão recuar nesse sentido aqui. E ele faz com que meus elétrons vão na direção profundamente mais para dentro da região N. Então quando eu crio essa polarização reversa, eu aumento o campo elétrico e faço com que efetivamente as barreiras da minha região de depleção recuem. Ou seja, imagine que aqui, ó, nessa interface eu tenho lacunas que estão aqui conectadas aos seus núcleos. E na região tipo N eu tenho elétrons livres que estão aqui sendo neutralizados pelos seus íons. O que acontece quando a gente aumenta esse campo elétrico? A corrente de deriva aumenta. Então estas lacunas difundem mais para dentro do meu substrato. E os elétrons difundem mais para dentro do meu substrato também, no sentido contrário do campo elétrico. O efeito resultante disso é que a minha região de depleção torna-se mais larga. Então o que antes estava aqui vai passar a ser mais larga. E todo esse cara daqui passa a ser minha região de depleção mais larga. Eu aumentei a minha região que não tem cargas livres, ou seja, eu não tenho corrente elétrica fluindo. Na verdade, em dispositivos reais, a gente vai ter uma pequena corrente que acontece devido a fenômenos estatísticos de geração espontânea, e acontecem também por conta de correntes de fuga, isso é, correntes que fluem fora do seu local ali da região de depressão, pelo encapsulamento, por outras coisas. São correntes muito pequenas e aí chegam a ter da ordem de 10 a menos 9 até 10 a menos 15. Essa corrente muito pequena a gente vai dar o nome de corrente de saturação. A gente vai ver já já o valor dessa corrente, tá? Beleza, quem é que vai ser agora a minha largura da região de depleção? Olha só, a minha largura da região de depleção anteriormente era dada por essa expressão que está aqui, né? Largura da região de depleção tinha uma função que dependia de VO, né? Ou V0 no caso. Agora a minha nova região de depleção vai depender, a minha nova região de depleção, ela vai depender, deixa eu fazer aqui de novo, a minha nova largura da região de depleção vai ser a raiz de 2εs sobre Q, 1 sobre NA mais 1 sobre ND. Até então tudo bem. Aqui no lugar de V0 eu tenho V0 mais VR. Então a minha região de depleção ela se torna maior, ela se torna mais larga, né? Isso pode ser visto aqui nessa expressão
que vai ter agora um outro fator aqui somando a minha tensão interna, vai ter agora uma tensão externa. O que acontece então agora nessa região, né? Ele vai se comportar como um capacitor. Por quê? Porque eu tenho campo elétrico dentro. Então, se eu tenho campo elétrico dentro, eu tenho energia armazenada dentro daquela região. De fato, o capacitor variável, que a gente chama de varicap ou varistor, é um diodo polarizado reversamente. E aí a gente pode calcular qual que é a capacitância desse cara aqui. E a capacitância da junção por unidade de área vai ser igual a uma capacitância inicial dividido por raiz de 1 mais a tensão reversa sobre a tensão original V0. Esses valores aqui você consegue ver nos datasheets dos varicaps. É fácil ver isso. Geralmente isso vem como um gráfico, certo? Um gráfico que relaciona a tensão reversa com a capacitância. Então um diodo reversamente polarizado ele pode ser utilizado como um capacitor variável. E os diodos que são construídos especificamente para isso, a gente chama eles de varicaps, certo? Ou varistores. Esses dois nomes aqui funcionam muito bem. Essa constante aqui, CJ0, ela vai ser dada pela área do meu dispositivo, né? A área efetiva, raiz de εs Q sobre 2, NA, ND sobre NA mais ND, que é o inverso disso aqui, né? Vezes 1 sobre VO. V0 no caso. Ok? Então essa é a capacitância inicial. Essa capacitância inicial é a capacitância quando o meu dispositivo está livre. Quando eu aplico uma tensão VR, ele aumenta nessa proporção aqui, dada por essa equação. Ok? Beleza. Bem, o que acontece então se eu continuo aumentando indefinidamente essa tensão? Tem uma hora que o meu dispositivo não aguenta mais, né? Tem uma hora que acontece um efeito que a gente chama de ruptura. Ou seja, esse comportamento do diodo de suportar uma tensão sem quebrar, ele não é infinito. Tem uma hora que ele não consegue mais suportar essa tensão reversa e ele começa a conduzir de maneira reversa. Ela acontece em duas possíveis formas. A primeira delas é a ruptura por conta de um efeito chamado efeito Zener. Esse nome não deve ser estranho para vocês, vocês devem lembrar do diodo chamado diodo Zener. Ele é um tipo específico de diodo que é utilizado exatamente para operar na sua região de ruptura, tá? O efeito Zener acontece quando a tensão dentro dessa região é tão grande que ela provoca a ruptura das ligações covalentes. Então ela provoca a quebra das ligações covalentes e por isso o nome ruptura. Ou seja, outras ligações covalentes de outros elétrons, não necessariamente das impurezas, são quebradas por conta da energia muito grande. Isso acontece quando o meu campo elétrico é da ordem de aproximadamente 10 a 6 volts por centímetro. Isso significa que eu preciso fazer com que, para que o diodo opere na sua região de ruptura, a sua região de depleção seja muito pequena. Ou seja, eu preciso aumentar NA e ND, né, como está aqui nessa equação. Se eu faço a concentração de elementos aceitadores e doadores ser muito alta, eu consigo então ter uma largura da região de depleção muito pequena, o que faz com que o meu campo elétrico varie muito em um espaço pequeno de tempo. Se essa é a questão, o meu potencial varia muito, né? Então meu campo elétrico ali dentro daquela região vai ser muito intenso. Então aí ele vai fornecer energia suficiente para que haja a ruptura das ligações covalentes. E aí, quando acontece essa ruptura das ligações covalentes, o campo elétrico interno expulsa essas partículas para as regiões opostas. E isso gera uma corrente, né? Quando eu boto um elétron para um lado e uma lacuna para o outro lado, eu crio uma corrente elétrica. A outra forma é a ruptura por avalanche. Então, o efeito que a gente conhece como avalanche. Esse efeito é quando eu tenho a ionização por impacto. A ionização por impacto. Ela também acontece quando eu tenho
campos elétricos muito altos. Só que esses campos elétricos extremamente altos, quando acontece alguma geração espontânea, por exemplo, essa geração espontânea acaba acelerando com muita força os elétrons. Se essa aceleração acontecer com uma força muito intensa, esses elétrons ganham muita energia mecânica e conseguem se chocar com outras ligações covalentes, e esse choque, tendo energia suficiente, consegue gerar uma reação em cadeia. Então, uma partícula muito energizada se choca com uma ligação covalente e ela consegue quebrar aquela ligação covalente, fazendo com que aquele elétron se torne livre. E esse elétron vai ser, por sua vez, acelerado novamente pelo campo elétrico, e essa aceleração vai dar a ele energia novamente para quebrar a próxima ligação covalente, caso ele se choque com ela. Então, a avalanche é de verdade, né, um avalanche ou uma reação em cadeia de quebra de ligações covalentes. Uma coisa importante para a gente se lembrar sobre as ligações covalentes e essa quebra de ligações covalentes que acontece é que elas não são destrutivas para o dispositivo, ou seja, eu provoco a quebra das ligações covalentes, mas eu não estou destruindo a estrutura da junção PN, eu só estou quebrando as ligações químicas. Assim que eu retiro aquela tensão excessiva, a matéria ela consegue, as ligações elas vão se reestruturar. Eu vou ter agora o quê? Corrente de difusão, fazendo com que essas cargas elas voltem ao seu estado estável. Então é importante lembrar isso. Toda vez que eu troco de estado, eu estou favorecendo uma das duas correntes. Ou seja, eu aumentei aquela corrente de deriva. Então a corrente de deriva aumenta, mas até ela atingir uma situação estável. Quando eu retiro aquela tensão externa que estava provocando essa polarização reversa, a difusão faz com que eu volte de novo para aquele estado de equilíbrio. Certo? Bem, vimos agora os tipos de ligações que ocasionam, né, a não condução, ou no caso da ruptura, a condução desordenada. Né? Então o que vai acontecer agora quando a gente tiver a junção na polarização direta? Então vamos fazer isso, junção PN em polarização direta. Como a gente argumentou anteriormente, a polarização direta ela vai acontecer quando eu coloco o meu campo elétrico externo, meu potencial externo, para se contrapor ao campo elétrico interno. Então vamos desenhar aqui. Eu tenho aqui a minha região de depleção, região P, região N, e o meu campo elétrico aponta da região N para a região P. Vamos agora colocar o símbolo do diodo aqui para a gente lembrar aqui a orientação. E vamos dizer que eu estou carregando com uma tensão que agora vai ser uma tensão direta. A essa tensão direta eu vou dar o nome de VD. Note que essa tensão VD aqui vai criar um campo elétrico no sentido contrário. Então esse campo aqui seria o campo elétrico interno, é zero. E esse campo elétrico aqui vai ser o campo elétrico criado pela minha polarização direta, que eu posso chamar ele de ED. Note que agora o que está acontecendo? É o sentido contrário, né? É o sentido contrário. Então a largura da minha região de depleção está agora efetivamente diminuindo por essa equação aqui. No caso essa daqui, né? Só que o meu VR vai ter um sentido negativo. A minha largura de depleção vai obedecer a essa equação, só que aqui nesse termo eu vou ter V0 menos VR. Então minha largura vai se tornar efetivamente mais curta. O que vai acontecer é que a minha largura vai se tornar mais curta, e esse efeito faz com que eu consiga agora conduzir corrente elétrica através dessa região de depleção. Beleza, a gente já sabe que vai conduzir, né? Mas vamos calcular isso. Vamos fazer agora a distribuição de portadores minoritários. Distribuição de portadores minoritários. Então aqui novamente vai ser o X, o zero vai ser o que eu considero como sendo exatamente a interface da junção, e aqui a gente vai ter a concentração de portadores minoritários. Existe uma lei que a gente não vai demonstrar aqui, mas que a gente chama de lei da junção.
ela afirma que na interface da região de depressão, ou seja, logo após a região de depressão, a concentração de portadores, por exemplo, a concentração de portadores minoritários, aqui no caso, a concentração de lacunas na região N, vai ser igual a uma certa concentração inicial, concentração PN0, vezes E elevado à tensão direta, certo? Dividido pela tensão térmica, VT. Essa tensão direta é a tensão que está sendo aqui imposta, essa tensão VD aqui, né? Beleza, então, ó, eu vou dizer que essa aqui é a minha interface XN, ou seja, meu limite da região de depressão dentro da região N, e esse cara daqui é menos XP, é o limite da região de depressão para dentro da região P. Então eu sei que as minhas concentrações aqui, essa concentração aqui, ó, será minha concentração PN na interface da junção, ou seja, PN em, posso escrever isso aqui também, em X igual a XN, especificamente nesse ponto. E esse valor aqui é PN0 elevado a V sobre VT. Só que quanto mais distante eu estou da região de depressão, menos eu percebo o efeito da região de depressão. Então é de se esperar que no limite, quando eu estou distante da região de depressão, eu tenho aqui a minha concentração PN natural. E ela vai ser aproximadamente NI ao quadrado sobre NA. ND aqui no caso, né? Porque são doadores, eu estou no lado N. Certo? Beleza. O decaimento dessa concentração ele será exponencial. Então eu vou ter um decaimento exponencial que tende a esse valor aqui. A mesma coisa vai acontecer na minha concentração aqui do lado contrário. Elas não precisam ser iguais, né? Justamente porque o valor de ND não é igual ao valor de NA. Então eu vou ter minha concentração inicial de portadores minoritários, NP em X igual a menos XP. E esse cara daqui vai ser igual a NP0 E elevado a V sobre VT. E é um decaimento exponencial que tem a sua tendência até o meu NP0, que é aproximadamente a concentração intrínseca ao quadrado sobre a concentração de elementos aceitadores. Beleza. Então eu tenho essas duas distribuições aqui. Se eu sei que essa queda é exponencial, eu posso criar uma relação matemática, né? E aqui eu vou novamente tratar das nossas deduções só do lado P, porque para o lado N é exatamente análogo, então a gente consegue fazer essa análise com facilidade aí para os dois lados. Vamos fazer para um lado só. Quem é que vai ser essa função? Então agora eu quero a função, certo? Eu quero a função Pn de x, ou seja, ela vai valer para todo x maior que xn, certo? Então, eu sei que no limite ela tem que tender a Pn0, então eu já vou colocar um Pn0 aqui, mais uma função que tem que ser uma exponencial que decaia com x, certo? Então, eu vou dizer que o valor inicial dela vai ser esse valor aqui de Pn, e eu vou fazer um exponencial dessa diferença. Então, essa função aqui será Pn dxn, ou seja, esse valor aqui. Deixa eu já colocar aqui, certo? Não tem problema não. Então vai ser esse valor máximo, Pn0 é elevado a V sobre Vt, menos o valor final, Pn0. E agora eu tenho um decaimento exponencial, então é elevado a menos, aqui seria menos x, né? No caso aqui ele vai ser deslocado, então vai ser deslocado de um valor xn, porque a gente começa a decair aqui, então x menos xn maiúsculo aqui, né? Dividido por uma quantidade que a gente vai chamar de LP. Esse LP não é o disco da vovó, é o comprimento de difusão.
e ele varia com o material, né? Esse comprimento de difusão, ele é mais ou menos o comprimento médio aí em que as lacunas conseguem difundir para dentro do tipo N sem se recombinarem com outros elétrons, tá? Beleza. Esse LP aqui, eu vou precisar de uma folha nova. Esse valor de LP, a gente pode dizer que é a raiz da constante de difusão vezes tal P. Esse tal P é o tempo de vida médio de uma lacuna dentro da região tipo N, certo? Porque lembrem-se que a gente está falando aqui de portadores minoritários. Então esses portadores minoritários, eles têm uma chance muito grande de se recombinarem nessa região. Porque eu tenho aqui um excesso de elétrons livres, lembre-se disso. Certo? Fora da região de depressão, eu tenho muitos elétrons livres aqui nessa região. Então a vida desses portadores aqui é muito curta. A probabilidade deles se chocarem com elétrons é muito grande. E a mesma coisa, analogamente, pode ser dito para os elétrons livres na região do tipo P. Beleza. O que mais? Então vamos lá. Quem é que vai ser a minha corrente de difusão, né, causada por esse gradiente? Porque vejam só, eu estou aqui fazendo uma função, né, que é a distribuição de lacunas, e essa distribuição tem uma derivada, ela não é constante. Então isso significa que haverá uma corrente de difusão neste sentido. Né, neste sentido aqui. Então aqui eu vou ter uma corrente de difusão de lacunas. Então essa corrente de difusão de lacunas, ela é dada por menos que dp, a derivada da minha função, né, em relação a x. Quando a gente faz aquela derivada lá, esse cara vai dar q dp sobre lp vezes a concentração Pn0, né, que é n intrínseca ao quadrado sobre n d, vezes E elevado a V sobre Vt menos 1. Isso multiplicado por E elevado a menos X menos... Opa, o que eu fiz? Foi besteira? Ok. Ok, X menos X N sobre LP. É só uma derivada simples lá daquela expressão. Beleza. Então, vejam só, a minha corrente de difusão, ela varia também com x, certo? Ela depende da carga, depende das propriedades do material, Pn0 depende da dopagem. Essa função aqui, ó, depende da minha tensão lá, né? A minha tensão que eu estou colocando externamente. E esse fator depende da posição em que eu estou avaliando essa corrente. Mas vamos ver se isso faz sentido do ponto de vista de conservação de cargas, certo? Olha só. Eu vou redesenhar essa distribuição aqui só porque vai ficar mais fácil. Então, estou aqui com o início da minha parte de fora, o fim da minha região de depressão. Eu tenho esse cara daqui. Beleza, ele está tendendo, né, a um valor constante aqui, que é o Pn0. Então eu começo com uma corrente de difusão. Essa corrente de difusão vai ser muito alta nesse ponto. Mas a partir do momento em que eu vou estabilizando a minha curva, a minha corrente de difusão vai se tornando cada vez menor. Até o ponto em que ela atinge zero. Por quê? Porque nesse ponto aqui a minha derivada é zero, certo? Como é que eu posso, do ponto de vista de conservação de cargas, ter uma corrente que vai diminuindo com a estrutura? Isso não é possível, né? O que está acontecendo aqui é recombinação. Recombinação. Ou seja, aqui eu tenho uma corrente muito alta, mas a maior parte dessas lacunas vai se chocar com elétrons e se recombinarem. Quanto mais distante eu vou, menos lacunas vão sobrevivendo. Mas quanto mais distante, mais essas lacunas se recombinam, até o ponto em que essas lacunas trafegando nessa direção são praticamente desprezíveis. Só que o que acontece? Esse estado ele é estável.
Então eu não posso ter essa corrente se mantendo o tempo todo sem que novos elétrons sejam alimentados pela minha bateria. Então veja só o que está acontecendo aqui. Ó. Eu estou tendo difusão de lacunas. E para compensar essa difusão de lacunas, eu preciso ter a injeção de elétrons. Então acontece aqui o fenômeno da injeção de elétrons. Para que esses elétrons estão sendo injetados na minha rede cristalina? Para recombinarem-se com as lacunas que estão sendo difundidas da região de depressão para fora. Vocês estão entendendo agora o processo? Então, de onde é que vem a corrente que flui aqui? Lembre-se que essa corrente aqui é eletrônica. Isso significa que no sentido da corrente convencional, eu estou gerando uma corrente I nesse sentido aqui. Que é o sentido que a gente sabe que o diodo consegue conduzir. Certo? Mas os elétrons irão se movimentar no sentido contrário, sendo injetados para dentro da minha região do tipo N e recombinando-se com as lacunas que estão sendo difundidas através da região de depressão. A mesma coisa vai acontecer na região de tipo P. Os meus elétrons estão se difundindo para dentro da região de tipo P e se recombinando com lacunas. Só que para isso eu preciso de mais lacunas. Essas lacunas elas são geradas na interface do meu cristal com o metal, e como essas lacunas são geradas, sobram elétrons livres, que são expulsos para fora, da minha estrutura. Então aqui vai acontecer geração. E aqui vai acontecer recombinação. E fora dessas regiões, os elétrons vão fluir livres, belíssimos, através aqui dessa sua bateria. Ok. Eu espero que isso tenha sido claro o suficiente. E qual é o valor dessa corrente? Isso é extremamente importante. O valor dessa corrente, ele precisa ser o valor máximo. O valor máximo dessa corrente aqui de difusão. Para compensar exatamente aqui nesse ponto. Então eu vou botar um x igual a xn. Isso aqui vai ser igual a 1. E a minha corrente JP, ou seja, a densidade de corrente causada só pelas lacunas, vai ser igual a Q dP sobre LP, a concentração estabilizada de portadores minoritários, vezes E elevado a V sobre VT menos 1. Analogamente, a mesma coisa vai acontecer em direção aos elétrons. Então vai ser a carga do elétron dN ln NP0 elevado a V sobre VT menos 1. Ok. Os dois com sinal positivo? Sim, os dois com sinal positivo. Por quê? Porque os elétrons estão fluindo no sentido contrário das lacunas, porém eles têm carga diferente. Então isso vai introduzir um menos aqui, de tal forma que essa corrente I ela vai ser a soma desses dois fatores. Então a minha corrente total I, e agora essa corrente já é a corrente do diodo total, ela vai ser a minha área vezes a densidade de corrente, né, que é a JP mais JN. O efeito causado pela corrente eletrônica e pela corrente de lacunas. Então beleza. No final das contas, a minha corrente ela vai ser a área, né, vezes JP mais JN. Então esse cara daqui vai ser Q dP, vai ser, enfim, a soma daquilo ali. Deixa eu botar o Q para fora. Q. Então, dP LP PN0, dP sobre LP PN0, mais dN sobre LN vezes NP0, e isso vezes esse fator aqui, né? E elevado a V sobre VT menos 1. Beleza, ok.
Eu posso substituir esse cara daqui, ó, porque eu tenho o valor de PN0 e tenho o valor de NP0, que é a concentração intrínseca ao quadrado dividido pela concentração de elementos doadores ou aceitadores, né, cada um respectivamente. Então, fazendo essa substituição, eu tenho a equação, que eu vou colocar na próxima página, que eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Ok, então eu tenho a seguinte equação. A corrente I vai ser igual à minha área vezes a carga do elétron. Essa área é a área da seção reta efetiva ali do meu diodo, tá? Como eu tenho aqui um PN0 e um NP0 e os dois são NI ao quadrado sobre alguma coisa, eu posso colocar o NI em evidência. Então, NI ao quadrado que multiplica dP sobre LP ND. Essa é a contribuição das lacunas, mais a contribuição dos elétrons. Então, dN, Ln vezes Na. Isso vezes E elevado a V sobre VT menos 1. Você já deve reconhecer essa equação, né? Eu vou chamar esse fator aqui, ó, de corrente de saturação. E no frigir dos ovos, eu terei corrente do diodo igual a corrente de saturação vezes E elevado a V sobre VT menos 1. Vê que coisa linda. Eu chego a me emociono. Eu sou besta, né? Então chegamos aqui. Esta é a equação do diodo. Vamos olhar como é que ela se comporta? Vamos traçar um gráfico. E esse gráfico aqui será da corrente no diodo em função da tensão no diodo. Primeira coisa importantíssima que a gente precisa ver nessa equação, ela cruza a origem. Ou seja, quando a minha tensão é igual a 0, esse termo aqui vai ser igual a 1 e a minha corrente no diodo vai ser igual a 0. Isso é ótimo. Quando a minha tensão é maior do que 0, esse termo aqui vai ser maior do que 1, né? Então, essa minha corrente vai crescer exponencialmente. O que acontece quando a minha tensão é menor do que 0? Esse termo aqui, ó, começa a ficar infinitesimal. E o limite dessa equação aqui, quando V tende a menos infinito, quando V tende a menos infinito, essa parte aqui, ó, E elevado a V sobre VT vai tender a 0. Então, essa soma aqui vai tender a menos 1, o que significa que a minha corrente tende a menos IS. Então, a minha corrente ela vai tender a um valor muito pequeno de corrente de saturação. Então, na minha região negativa, não é que a minha corrente é 0. Eu tenho uma corrente extremamente pequena, da ordem de nanoampere até picoampere ou até femtoampere, dependendo do seu diodo. Então, é uma corrente extremamente pequena. Já na minha região de polarização direta, eu tenho uma corrente bastante alta que cresce exponencialmente. Até o momento em que eu atinjo a minha tensão de ruptura, que eu vou chamar de VZ menos tensão de Zener. Abaixo dessa tensão de ruptura, o que eu tenho é a condução de corrente. Ficou muito mal desenhado. Deixa eu tentar de novo. Melhor. Certo? Então, essa é a minha característica. A gente vai dar essas regiões aqui nomes, certo? A esta região a gente vai dar o nome de polarização direta. Para essa região toda aqui. A essa região aqui a gente vai dar o nome de polarização reversa. E a essa zona aqui a gente vai dar o nome de região de ruptura. Beleza? Lembrando que nenhuma dessas três regiões provoca a queima do componente. O que provoca a queima do componente são correntes além dos limites de operação. Então você pode, com segurança, operar na região de ruptura e também operar na região direta, desde que você saiba colocar os resistores corretos para controlar a corrente. Então, se você ligar o seu diodo
diretamente na fonte em curto-circuito, é óbvio que o seu diodo vai queimar, né? Então você precisa aí de circuitos auxiliares para utilizar esse tipo de estrutura. Ok, então a gente termina aqui a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem colocar lá no questionário ou no grupo do WhatsApp. Lembrando que vocês vão ter um questionário, né, que vocês têm que responder até a próxima sexta-feira. Na semana que vem, o nosso assunto será, enfim, os diodos, né, e os circuitos com diodo. Nós vamos ter também uma prática na semana que vem. Nessa não, tá? Só estou adiantando para a gente se preparar em relação a isso. Ok? Mas nessa semana nós vamos ter um questionário sobre o tema semicondutores que já está no SIGA para vocês. Tá bom? Então eu agradeço mais uma vez e até a semana que vem. Valeu, pessoal!